Enquanto o Bolsonaro fazia o discurso dele, que foi um discurso bem confuso, a nação, que durou 40 minutos, lá com todos os ministros enfileirados, sem máscaras, só o Paulo Guedes levou máscara. Engraçado, tinha lá 30 pessoas amontoadas, aglomeradas, só uma de máscara. Acho que o Paulo Guedes levou máscara porque aí ele pode rir, ele pode dar risada e ninguém ia ver. Isso é a única coisa que explica só ter uma pessoa de máscara. Mas enquanto o Bolsonaro fazia isso, a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, pediu para o STF para poder abrir uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por 7 crimes. 7 crimes que foram expostos pelo Sérgio Moro hoje. Na verdade, são 6 expostos pelo Sérgio Moro e um que é o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, se o Sérgio Moro mentiu, aí quem comete o crime é o Sérgio Moro, de denunciar caluniosamente o presidente da República, ou seja, de mentir numa denúncia. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ou o Bolsonaro ou o Moro, um dos dois vai acabar preso. E a corda vai arrebentar de um dos dois lados. Qual é o lado mais forte? Vamos falar já disso aqui, mas antes, se você, nessa briga, Bolsonaro e Moro, você torce pra briga, se você apagaria esse fogo com gasolina, se inscreve no canal e curte o vídeo, porque a direita é muito perigosa, a extrema-direita do Bolsonaro é muito perigosa com toda a comunicação que eles têm, mas a direita do Sérgio Moro, com apoio da mídia, com apoio de grandes empresários e da Rede Globo, também é perigosa. Então, a esquerda tem que se fortalecer. E a única maneira é você se inscrevendo nos canais de esquerda, você se inscrevendo em canais de influência de esquerda, nas redes sociais e tudo mais, para fortalecer as redes de esquerda, porque as redes sociais são o principal campo hoje em dia para se fazer política e para se fazer a narrativa, porque o que importa geralmente não é a verdade, o que importa é a narrativa dos fatos. Então se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça. Agora vamos falar sobre isso, Bolsonaro versus Sérgio Moro. Olha só que coisa, enquanto o Bolsonaro fazia o discurso dele, o Augusto Aras pediu para o STF, para a PGR poder abrir investigação. Por que ele pediu? Porque pela lei, como o Bolsonaro é presidente, para poder ser investigado, o STF tem que dar autorização. Ok, o Augusto Aras pediu. A decisão vai ser do STF, entre hoje e amanhã o STF vai falar. Pode investigar ou não pode? Eu aposto que o STF vai falar, sim, investigue. E aí o que acontece? A primeira coisa que o Augusto Aras pediu, está no mesmo requerimento, é a oitiva de Sérgio Moro. Ou seja, o que é oitiva? Ele quer que o Sérgio Moro vá depor e que o Sérgio Moro mostre as provas. Então, nos próximos dias teremos a PGR convocando o Sérgio Moro a mostrar as provas. E aí tem uma coisa, a gente não sabe de qual lado o Augusto Aras e a PGR estão. Você sabe? Eu, Thiago, não sei. Porque parece que ele vai contra o Bolsonaro e aí depois ele volta e age mais como um advogado do Bolsonaro do que como um investigador. Aí depois parece que ele vai e ele recua, ele vai e volta. E agora ele pede isso e tem só 2 caminhos aí. É a prisão do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não mostrar as provas, ele vai ser denunciado pela PGR por denunciação caluniosa. E aí é crime você denunciar alguém por algum crime e a pessoa não cometeu o crime. É crime isso e dá cadeia. E aí o Sérgio Moro vai se ferrar e ele vai ter todo o aparato estatal do Bolsonaro perseguindo o cidadão Sérgio Moro. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que o Sérgio Moro quer ser candidato em 2022. Então ele tem que acabar com o Sérgio Moro. É a briga das 2 cobras, a briga final. Um dos dois vai sair derrotado e acabado na vida política. O outro, a gente não sabe. Ou vai sair por cima como vencedor, e eu acho muito difícil que o Bolsonaro saia por cima como vencedor, ou o outro, mesmo que consiga derrotar, ele também vai sair muito enfraquecido. Essa é a tese que eu acredito, que os dois vão sair muito enfraquecidos. Eu só não sei de que lado vai arrebentar a corda. O Sérgio Moro disse a interlocutores, aí quem diz não sei o Thiago, saiu no Estadão, saiu em vários blogs lá de jornalistas da Globo, saiu em vários outros veículos, inclusive no Antagonista, que é o porta-voz do Sérgio Moro, e o Antagonista já vem falando sobre esses problemas do Valeixo, que era o superintendente da Polícia Federal, do Sérgio Moro e do Bolsonaro, há muito tempo, porque eles são muito ligados com o Moro, e tudo indica que o Moro tem as provas, que ele falou para interlocutores, eu tenho provas contra o Bolsonaro. Aí a coisa fica feia, porque aí o Bolsonaro cai. E não é impeachment, é mais rápido que impeachment. Sabe o que acontece? A PGR investiga Sérgio Moro, apresenta as provas, a PGR pede para o STF, eu posso apresentar denúncia contra o presidente, o STF manda para o Congresso vota.
O Congresso tem que votar com 2/3, é como se fosse uma votação de impeachment. Se o Congresso votar que sim, que o Bolsonaro pode ser réu, ele pode ser investigado, sentar no banco dos réus, o que acontece? O STF vota em plenário. O STF já tem 11-0 contra o Bolsonaro, é indiscutível, ainda mais depois de uma votação no Congresso. Isso deve ser feito até no mesmo dia. E aí o que acontece? O Bolsonaro é afastado e aí acabou o governo Bolsonaro. Inclusive, uma das 3 chances do Bolsonaro cair mais rápida seria um impeachment, esse afastamento por investigação, por crime, ou a renúncia. Claro, ele pode cair por cassação de chapa? Pode, mas vai demorar. Cassação de chapa é um processo judiciário, tem que acabar a CPI das fake news, tem que ter um relatório, é uma coisa que vai demorar. A CPI das fake news foi até prorrogada por mais alguns meses, então vai demorar por mais 180 dias, se eu não me engano. Então, mais 6 meses de CPI, para depois apresentar a cassação da chapa. E eu falei aqui, quando a CPI foi criada, acho que até um dos vídeos mais vistos da história do canal. Eu falei, vai começar a CPI que vai derrubar o Bolsonaro. Por quê? A CPI foi criada para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Para o Rodrigo Maia, com todo o poder que ele tem, para ele, numa eleição indireta, se tornar presidente da República. E é a única chance do Maia, e é uma grande chance dele. Mas isso tem que acontecer depois do fim de 2020. E, com tudo que está acontecendo na política nas últimas semanas, processos, eu falo isso sempre, processos que demorariam meses estão acontecendo em questão de semanas. Por causa da pandemia, por causa de tudo também. Então, o Bolsonaro está completamente isolado. Só que aí tem uma coisa. A gente sabe que a justiça do Brasil não funciona exatamente como justiça. Então, provavelmente, o seu Augusto Aras, ele vai pender para um lado ou para o outro. E, nesse julgamento, vai pender para um lado ou para o outro. Provavelmente o lado de Sérgio Moro. Por quê? Porque o Bolsonaro já perdeu apoio do empresariado. Hoje, até o Luciano Hang, o velho da van, publicou uma foto dizendo que Moro é herói nacional. Precisa dizer alguma coisa? Sabe por que os bolsonaristas, os empresários vão pular do barco? Porque o inquérito do STF chegou neles. E é por isso que o Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal. Eles vão pular do barco para se salvar, porque eles sabem que eles vão presos. Eles sabem que eles estão financiando fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Olha como isso é grave. Olha, quem vai julgá-los? O Supremo Tribunal Federal, ou seja, você está cometendo um crime contra quem vai te julgar. A chance de você se sair bem dessa é quase zero, né? Então, os empresários vão pular do barco para tentar se salvar e entregar a cabeça do Bolsonaro. O Sérgio Moro já fez isso. E eu duvido que o Sérgio Moro deixe quieto o que o Bolsonaro falou hoje no discurso dele. Eu vou fazer outro vídeo sobre o discurso, porque senão dá um vídeo inteiro sobre o tamanho, todas as baboseiras que o Bolsonaro falou e até crime que ele confessou cometer de prevaricação e tudo mais. Mas uma coisa é certa, o Sérgio Moro vai responder, vai ter contra-ataque. O Sérgio Moro não é o Mandetta. O Mandetta foi demitido, foi fritado e hoje ninguém mais fala em Mandetta, ninguém nem lembra que o Mandetta existiu. Ele é só um ex-deputado corrupto. É isso que é o Mandetta, que o momento dele vai chegar, dele ser investigado, ser preso, porque ele é corrupto. O Sérgio Moro não. O Sérgio Moro é muito, muito bem assessorado. A Operação Lava Jato foi a operação mais midiática da história do Brasil. Em 520 anos, nunca houve uma operação tão midiática da justiça no Brasil. E aí o que acontece? O Sérgio Moro, ele sabe como fazer operações midiáticas. Se o Bolsonaro tem um sistema de comunicação nas redes sociais, o Sérgio Moro tem toda a mídia, todos os colunistas da mídia, todos os intelectuais da mídia da direita, todos ao lado dele. E o Sérgio Moro tem apoio de vários senadores. Olha, lembra quando falavam de impeachment do Bolsonaro? Falavam isso uma época. Olha, se der impeachment do Bolsonaro, a Câmara pode até aprovar, mas o Senado não aprova. Aí vai ficar igual o Trump. Eu já falava na época, eu falava, gente, calma. Quando um presidente é deposto pela Câmara dos Deputados, o vice-presidente entra e a tendência é que o vice-presidente no Brasil, ele entra e ele vai conseguir os votos no Senado para que ele continue. Até porque o vice-presidente vai ficar alguns meses e vai começar um trabalho. E o Senado dificilmente vai interromper isso para colocar o presidente que foi deposto pela Câmara. É difícil. Nos Estados Unidos, o Senado vota e o presidente que foi deposto, impeachmentado pela Câmara, ele ainda é presidente. Então não houve troca. O Trump aprovaram o impeachment dele na Câmara, ele ainda era presidente e o Senado não aprovou. No Brasil é diferente, mas tem uma outra coisa. Agora, o Bolsonaro perdeu o apoio do Senado, porque o Sérgio Moro tem esse grupo chamado Muda Senado, que tem 40 senadores. Então, 40 senadores que estavam com o Sérgio Moro e Bolsonaro, agora não estão mais.
Agora os senadores estão com Sérgio Moro, estão contra Bolsonaro. E os dois vão começar a se bicar. E nessa briga, se eu puder jogar gasolina no fogo para apagar a fogueira, eu jogo. Hoje é um grande dia para o Brasil, porque hoje os dois maiores perigos para o futuro do país estão se bicando. E agora, em briga de cobra, é melhor a gente deixar e ver, porque os dois são venenosos. E o Sérgio Moro, lembre-se da Vaza Jato. O Sérgio Moro, ele também não joga com a verdade. Se o Bolsonaro é especialista em mentir e em fake news, o Sérgio Moro também é. O Sérgio Moro, ele foi quem manipulou boa parte da opinião pública e ainda manipula. Ele fomentou o antipetismo, ele conseguiu. O Bolsonaro é fruto do Sérgio Moro. Então, calma. Quem acha que o Bolsonaro vai ganhar ou que o Moro vai ganhar, calma. Eu aposto que os dois vão sair muito, mas muito derrotados disso. E quem vai sair mais derrotado, que eu aposto, vai sair de camburão, é o Bolsonaro. Aliás, eu vi uma imagem hoje que era um camburão, era o Bolsonaro e os 3 filhos dele. Falar, ó, se ajeitar direitinho, cabe os 4 em um camburão só. É bom que aí economiza gasolina, economiza tudo, economiza recursos públicos, põe todos no mesmo camburão para economizar. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. E agora vamos esperar para ver quem vai acabar preso. Falou!